o Flamengo chegou na final da Libertadores pela terceira vez na história. Então nesse vídeo eu vou mostrar a trajetória rubro-negra da fase de grupos até a tão sonhada decisão. Vamos lá! E aí, mundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar como o Flamengo chegou na grande final. E assim, a primeira vez que o Flamengo pisou numa decisão de Libertadores foi no famoso ano de 1981. Naquele ano, o time de Júnior e Zico ganhou o seu primeiro título derrotando o Cobreloa na final. Mano, eles eram tão bons que ganharam um Mundial metendo aquele gigantesco 3-0 no Liverpool. E depois dessas duas conquistas gigantescas, os caras continuaram jogando muito. Chegaram até as semis em 82 e 84, mas nunca mais alcançaram a final. Foram passando os anos e os caras simplesmente não avançavam na Liberta. Podia ser campeão brasileiro, mas no Continental caiu antes das semis ainda. Até que chegou um treinador português chamado Jorge Jesus. Com ele, na temporada 2019, o Flamengo finalmente alcançou as semifinais da Liberta, onde meteu incríveis 6-1 no Grêmio e na final derrotou o River de virada. Duas finais, 2 títulos. Só que aí, no começo da temporada 2020, o Jorge Jesus saiu do clube. E os treinadores que vieram não foram tão bons como ele. Primeiro chegou Domenech Torrent, que acabou sendo demitido depois do time tomar umas goleadas humilhantes, como 5-0 pro Independiente del Valle, 4-1 do São Paulo em casa e 4-0 do Atlético Mineiro. Mas com ele passaram da fase de grupos da Libertadores. E depois do Domenech veio o Rogério Ceni, que ajudou o time a ganhar o seu segundo Brasileirão consecutivo. Mas na Liberta, os atuais campeões caíram nas oitavas pro Racing. Não fizeram uma boa campanha em 2020, mas o time dos caras continuava muito bom. Eles tinham Diego Alves, Rodrigo Caio, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e companhia. É muito craque. E aí, em 2020, também chegou atacantes incríveis como o Pedro e o Michael, além dos zagueiros Gustavo Henrique e Léo Pereira, Isla, Mateuzinho, entre outros. Os caras se reforçaram. Então, depois de serem eliminados na Liberta de 2020, o Flamengo começou a temporada 2021 com o objetivo de voltar a brilhar na América. E já tinha um time forte, então não fizeram tantas contratações no início de 2021. Um dos únicos que chegou no começo do ano foi o Bruno Viana. E o treinador ainda era o Rogério Ceni. Então tá, o atual campeão brasileiro foi pro Continental com o objetivo de conquistar sua terceira taça. E no dia 9 de abril, foram finalmente sorteados os grupos do torneio. E o Fla caiu num fortinho até, valendo vaga nas oitavas e enfrentar o Vélez Sarsfield da Argentina, que já ganhou uma Liberta em 94, Liga de Quito, que foi vice do Equador e campeão da Liberta de 2008, e o outro time do grupo era o vice-campeão chileno, Unión La Calera, que estava disputando sua primeira Libertadores. O time do Rogério Ceni, por ser um dos favoritos ao título, era obrigado a terminar esse grupo em primeiro, né? Imagina. Aí a primeira rodada da fase de grupos já foi uma partidaça. Pegaram o Vélez Sarsfield na Argentina. Era pra ser um jogo difícil, mas né, acho que foi um pouco demais. Logo no primeiro tempo, quem abriu o placar foi o Lucas Jansson, do Vélez. Aí o Flamengo só foi empatar no fim da primeira etapa com o William Arão. Então ela foi pro intervalo 1-1 e o segundo tempo foi muito doido, porque logo aos 8 minutos, o cara que abriu o placar faz o 2-1. O Fla ia perdendo o jogo, até que aos 16 do segundo tempo, Gabigol empata de pênalti e aos 39 Arrascaeta mete um golaço pra virar a partida. 3-2 e o Flamengo conquistava os 3 pontos. Liberta é liberta. E se a primeira partida foi muito difícil, a segunda já foi bem mais tranquila, porque pegaram La Calera no Maraca. Aí passaram por cima, deram muito, mas muito chute a gol e fizeram 4. 2 do Gabigol, um do Arrascaeta e outro do Pedro. Placar final de 4-1.
Mano, se não fosse pelo goleiro do Calera, ia passar de 7 gols fácil. Realmente, foi uma partidazaça do Flamengo. O goleiro dos caras tomou 4 gols e mesmo assim ficou com uma nota de 7.1 no SofaScore, maior que a do Diego Alves. Aí você imagina, né? E agora, para fechar as 3 primeiras partidas 100%, precisariam passar pela LDU no Equador. Aí o bagulho já complica. Mas quando começou o primeiro tempo, parecia que ia ser um jogo tão fácil quanto foi no Maraca. Porque logo aos 2 minutos de jogo, o Gabigol recebe a bola e mete no cantinho. E aos 29,5, Bruno Henrique dá um chute lindo que encobre o goleiro e amplia o placar. Mas se tudo tava indo tranquilo, no segundo tempo o negócio engrossou. A LDU marcou 2 gols e empatou a partida. O Fla sofreu no segundo tempo, até que a LDU comete um pênalti e aos 39 minutos desempata. Mais um 3-2 e o time do Rogério Ceni ganhava sua terceira partida seguida. Tava muito bem, 10 gols em 3 jogos, mas tomavam muito também, né? Foram 5 sofridos. E foi na partida seguinte que essa defesa fez um de seus piores jogos. Contra o La Calera, no Chile, eles entregaram 2 gols. O Bruno Viana perdeu a bola, que terminou num gol dos chilenos, e depois o William Arão fez um contra no escanteio. 2-0 pros chilenos, cara. Mas o Fla conseguiu reagir. Gabigol diminuiu de pênalti, e no segundo tempo o William Arão empatou no escanteio. Sim, o William Arão fez um gol para cada lado. Então agora, com 10 pontos em seu grupo, precisavam de só um empate na partida seguinte para garantir vaga nas oitavas. E o próximo adversário, a LDU no Maraca. Tipo, os equatorianos precisavam ganhar para ter chance de ir para as oitavas. Então deram muito trabalho. E foi mais difícil ainda, porque aos 14,5, Arão faz uma falta horrível e é expulso. Iam ficar com 1 a menos. E com 10 jogadores, o Fla até abriu o placar com Pedro. Mas a LDU empatou num cabeceio e no segundo tempo, com um chutão, virou. Os cariocas iam tendo sua primeira derrota. Até que aos 42 do segundo tempo, Gustavo Henrique dá um cabeceio para empatar em 2-2, eliminar a LDU e garantir vaga nas oitavas. Com mais esse pontinho sofrido, o Flamengo estava classificado, mas não estava garantido como líder do grupo. Isso ia ser disputado com o Vélez Sarsfield na última rodada. Precisavam de só um empate, e foi isso que aconteceu. No Maraca teve muitos chutes de cada lado, mas nenhum dos dois marcaram. A defesa do Flamengo finalmente ficou um jogo sem tomar gol. Placar final de 0-0. 3 vitórias e 3 empates na fase de grupos. Não perderam nenhuma pelo menos, né? Mas se o Fla tava invicto na Liberta, no Campeonato Brasileiro o negócio já era diferente. Eles foram derrotados pro Juventude, pro Fluminense, pro Atlético e etc. Então aconteceu o inevitável. Rogério Ceni acabou demitido. O time ia ter um novo técnico no mata-mata. E menos de 24 horas depois do Ceni sair, contrataram esse novo treinador, Renato Gaúcho. Mano, o Renato Gaúcho tinha um baita currículo. Como treinador pelo Grêmio, ele simplesmente chegou a 3 semifinais seguidas, em 2017, 2018 e 2019. Além de, claro, ser campeão em 2017. O cara sabia disputar um continental. E nesse meio de ano, entre a fase de grupos e o mata-mata, aconteceu mudanças no elenco do clube. Com a mais impactante sendo a saída de Gerson pro Marsella. Era um dos caras mais importantes do time, mano. Ia fazer falta. E sem o Gerson, o Flamengo ia pras oitavas encarar um time do grupo do Palmeiras. O Defensa e Justiça, atual campeão da Sul-Americana. Ia ser um jogo muito difícil. E essa foi também a estreia do Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Então foram pra Argentina e logo aos 21 minutos, Michael dá um chutaço que desvia, sobe alto e cai no fundo da rede. Um golaço pra fazer o 1-0. Aí o Defensa e Justiça até deu várias finalizações, até mais que o Fla, só que não teve mais gols e os brasileiros ganhavam fora de casa.
iam com vantagem para a volta. E essa partida da volta não aconteceu no Maraca, e sim no Mané Garrincha. E mesmo não jogando no Rio, o Flamengo fez uma partidazaça. Antes dos 10 minutos, Rodrigo Caio faz de cabeça e o Defensa e Justiça diminui com esse gol bizarrésimo. Só 2-1 pro Fla no agregado, então podiam sofrer no segundo tempo. Mas não, Arrascaeta faz o terceiro e Vitinho mete mais 2. Um de fora da área, baita bonito, e outro chutando no contrapé do goleiro para fechar em 4-1 o placar do jogo e 5-1 no agregado. O Flamengo se classificou com propriedade. Na temporada anterior tinha caído nas oitavas, mas agora golearam e estavam na próxima fase. E nas quartas de final iam pegar um clube tricampeão da Libertadores que eliminou o Internacional pra estar ali, o grande Olímpia. Mano, o Olímpia, além de ser tricampeão, já chegou na semifinal incríveis 12 vezes. Era um adversário e tanto. Já o Flamengo tava querendo ir para sua quinta semifinal. Então foram para sua primeira partida no Paraguai com tudo. E o time do Renato Gaúcho simplesmente acabou com o Olímpia. Foi impressionante. O primeiro gol já saiu antes dos 20 minutos de jogo, quando o Bruno Henrique passa para Arrascaeta, que bota para dentro com qualidade. O gol fora de casa já tava garantido. E aí o Gabigol faz mais um de pênalti. Mas o Olímpia diminui para ir para o intervalo 2-1. E na segunda etapa, o Flamengo literalmente fechou o caixão. Gabigol faz 3-1 e Vitinho o quarto. Uma goleada fora de casa. Podiam perder o jogo seguinte que ainda assim passavam. Mas o Flamengo de Renato Gaúcho não estava satisfeito. Na partida da volta humilharam mais ainda. Aos 30 minutos, Gabigol faz o primeiro e Bruno Henrique faz o 2-0. Aí o Olímpia foi lá e fez um gol de honra. Então ela foi pro intervalo 2-1 novamente. E no segundo tempo, o Flamengo simplesmente fez o Olímpia pensar duas vezes antes de voltar pra Libertadores. William Arão faz o terceiro, um cara do Olímpia faz contra e Gabigol de cabeça fecha o placar. 5-1 na volta e absurdos 9-2 no placar agregado. Mano, tu tem noção? O Flamengo meteu 9 gols no Olímpia. A maior goleada brasileira nas quartas da Libertadores. Foi histórico. E se o time já tava forte, naquele mês chegou mais reforços ainda. Como o Andrés Pereira, emprestado do United, Kennedy, emprestado do Chelsea, e em setembro chegou até o Davi Luiz. Cara, eu é que não queria enfrentar esse time. Enquanto que o Palmeiras enfrentou o Atlético nas semis, time que com certeza vai ser campeão brasileiro e tá na final da Copa do Brasil, valendo vaga na decisão da Libertadores, o Flamengo pegou o campeão do Equador, o Barcelona de Guayaquil. Cara, esse time tem a maior torcida do Equador e já chegou na final 2 vezes, em 1990 e em 1998. E a última semifinal dos caras tinha sido em 2017, quando perderam pro Grêmio de Renato Gaúcho. Olha que coincidência. Então o Barcelona não era tão fácil de passar não. Pra estarem ali, tiveram que eliminar o Vélez Sarsfield e o Fluminense. Mas né, o Flamengo continuava sendo o favorito máximo. E logo no primeiro tempo da ida no Maracanã, o favoritismo foi se confirmando. Aos 21 minutos, Bruno Henrique abre o placar com um cabeceio perfeito e aos 38 recebe um passe incrível de Vitinho pra só chutar pra dentro. Aí no segundo tempo não teve mais gol e o jogo terminava em 2 para o Flamengo e 0 para o Barcelona. Mas não pense que foi muito fácil não. Enquanto que o Fla teve 17 chutes e 6 certos no gol, o Barcelona teve 13 chutes e 5 no gol. Foi uma partidaça. Então o Flamengo venceu o primeiro jogo com uma baita vantagem e ficavam com um pé na decisão. Precisava só empatar ou até perder por um gol de diferença que estava na final. E se tinha algum torcedor do Barcelona esperançoso para a partida da volta, aos 18 minutos de jogo, de novo no primeiro tempo, o Bruno Henrique recebe um passe incrível de Everton Ribeiro, dribla o goleiro e finaliza para abrir o placar no Equador.
Bruno Henrique é inimigo do Barça. Aí já estava praticamente definido. O Barcelona precisaria fazer 4 gols para passar por causa da regra dos gols fora. Mesmo assim, quando começou o segundo tempo, adivinha quem fez mais um? Sim, o Bruno Henrique com um passe de Everton Ribeiro. 2 a 0 na volta, 4 a 0 no agregado e o Flamengo estava em sua terceira final de Libertadores na história. Em 1981, passaram por Deportivo Cali e Jorge Wilstermann para encarar o Cobreloa na final. Em 2019, golearam o Grêmio por 6 a 1 no agregado para disputar o título contra o River Plate. E agora em 2021, ganharam e golearam todo mundo no mata-mata para encarar o atual campeão Palmeiras. Assim como foi em 2019, o atual vencedor vai disputar o título com o Flamengo. Será que o time de Renato Gaúcho vai conseguir superar o de Abel Ferreira? Os dois clubes têm 2 títulos e estão buscando o tri. Essa vai ser uma das maiores decisões de todas. Não vejo a hora desse dia chegar. E aí, o Flamengo tem chance de derrotar o Palmeiras? Comenta aí embaixo. E se tu quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos meus outros vídeos. Sei que vai gostar muito. Então beleza, valeu e tchau!